Olá, conversaremos agora sobre registro das transações contábeis, especificamente sobre as mecânicas, as diferentes possibilidades de efetuar o registro, as diferentes formas aí de poder então registrar as transações que acontecem com o patrimônio da organização. Se vamos então tentar alcançar os objetivos relativos ao registro de transações com o uso de três diferentes metodologias, envolvendo balanços sucessivos, razonetes ou contas T e quadros de ajuste, aí precisamos relembrar o objetivo da transação contábil. De outra aula nossa, nós vimos que o registro da transação contábil tem o objetivo de tornar oficial sempre para onde foi o recurso e de onde veio esse recurso. Aí precisamos apresentar cada uma das transações que afetam o patrimônio da entidade por meio lá do seu denominador financeiro comum, as suas unidades monetárias, sempre estabelecendo para onde foi o recurso, qual foi o destino desse recurso, ou na linguagem contábil, qual foi o débito, e também estabelecendo qual foi a origem desse recurso. E na linguagem contábil, a ideia da origem é a ideia do crédito. Para isso, três diferentes possibilidades de mecânicas de registro nós teríamos. Elas envolvem a construção de balanços sucessivos, de razonetes e de quadros de ajuste. Retomando o objetivo da aula, a primeira particularidade do registro envolve a figura dos balanços sucessivos. O que são os balanços sucessivos? Para cada transação que eu desejo registrar, eu construiria o balanço que reflete essa transação. Assim, partindo de um exemplo simples, com um recorte das informações de um balanço patrimonial, temos o caso de uma empresa que tinha um saldo inicial de caixa de 60, um saldo inicial de estoques, um saldo inicial de caixa de 40, um saldo inicial de estoque de 60 e um valor total de ativos igual a 100. Do outro lado do balanço, lá em fornecedores, ela tinha um total de 100, o que perfaz então passivos e PL a soma 100. Trata-se de uma representação particular de algumas contas selecionadas do balanço, já que, por exemplo, a conta capital social ela não é apresentada. Mas, em relação a essa situação inicial, considere uma transação que destaca a compra de 80 em mercadorias a prazo. Em outra aula nossa, nós vimos que o registro da transação precisa estabelecer o destino e a origem. Então, eu sei nessa situação que o destino é a mercadoria e como foi a prazo, a gente sabe que a origem seria o recurso aí concedido, emprestado pelo fornecedor. Se eu vou tentar registrar essa transação por meio de balanços sucessivos, eu precisaria alterar o valor das contas existentes no balanço até então válido. Nesse caso, se eu vou então incorporar a informação de que compramos 80 em mercadorias, eu vou ter que acrescentar ao valor do estoque 80, e como veio de fornecedores, eu também vou ter que acrescentar ao valor de fornecedores 80. Se eu faço isso, em estoque eu tinha 60, somei 80, passarei a ter no estoque 140. Se em fornecedor eu tinha 100, somei 80, eu passarei a ter 180. E eu poderia apresentar o balanço após essa primeira transação, onde eu teria 140 no estoque, 180 em fornecedor. Se indo adiante, uma nova transação ocorre, nesse caso um pagamento de 20 a fornecedores, eu precisaria identificar a origem, então nesse caso caixa, e o destino, fornecedores. Partindo do registro com o uso de balanços sucessivos, eu deveria incorporar a retirada de 20 no caixa e a a retirada também, a incorporação desse valor negativo de 20 em fornecedores, retirando o valor de 20 de fornecedores.
Sendo assim, se no caixa eu tinha 40 e tirei 20, eu vou passar a ter no caixa o valor líquido de 20. E em fornecedores, eu que tinha 180 e retirei 20, vou passar a ter o valor líquido de 160. O nosso balanço final refletiria exatamente o que aconteceu em relação a essas transações. Quer dizer, no nosso balanço final, eu passaria a ter um valor final de caixa de 20 em fornecedores 160. Ao somar ativos, teria um total de 160, ao somar passivos e PL, um total de 160. A mecânica permite visualizar o balanço após cada transação, mas, de fato, nos traria uma série de desafios, já que todas as informações sobre o balanço precisariam estar sendo sempre repetidas e valores manipulados e alterados. A segunda mecânica de uso possível, que talvez seja a mais usada para o ensino do registro, da mecânica dos registros aí das transações contábeis, se dá na figura dos razonetes, ou também chamados de contas T. Os razonetes ou contas T são representações originárias do livro Razão, onde cada conta tinha um espaço específico nesse livro, quer dizer, o livro representaria aí um conjunto de registros contábeis, onde de um lado da conta eu registraria os destinos, os débitos, do outro lado os créditos. Para ilustrar, destinos de um lado, origens do outro. Se eu vou então representar a conta caixa, ora, destinos de caixa seriam apresentados de um lado, saídas de caixa do outro. A conta caixa é uma conta de ativo, que estaria representada do lado esquerdo aí do balanço. Se das movimentações dos valores que aumentam eu subtrair os valores que diminuem, aí no final do período eu poderia então obter o saldo final da conta caixa. Se por outro lado eu tenho uma obrigação, o registro de uma conta de fornecedores, aí como é origem de recurso, uma conta do passivo lá do lado direito, então o que é que eu teria? Eu teria o aumento do lado direito, a redução do lado esquerdo e, considerando os dois, aumentos e reduções, eu poderia chegar no saldo final dessa conta. Se vamos representar em razonetes essas transações aqui apresentadas, coloquei capital em espécie. Nós saberíamos que o destino é espécie, o caixa, e a origem, o capital. Pagamento de fornecedores, o destino, fornecedores, a origem, caixa. Compra de estoque a prazo, o destino, estoque, a origem, crédito junto a fornecedores. Em razonetes, o que é que eu teria? Teria que representar, no primeiro exemplo, a conta caixa e a conta capital. Como o dinheiro veio do capital, originou aqui no grupo dos patrimônio líquido e PL, né, obrigações e patrimônio líquido, e qual o destino dele? A conta caixa, eu representaria o destino K. Paguei fornecedores, aí nesse caso é saindo do caixa e indo para fornecedores. Então eu tiro do caixa de um lado e também indico que estou quitando fornecedores do outro lado. Então quando eu faço isso, eu estou tendo essa mecânica aqui apresentada. E no caso da compra a prazo de estoques, então está indo para estoque e o recurso está vindo de fornecedores. Então eu represento a vinda de fornecedores, estou captando essa obrigação daqui e esse recurso está indo parar no meu estoque. Voltando ao mesmo exemplo, onde eu tinha esse balanço inicial simplificado, um recorte do balanço. Esse balanço eu poderia refletir as informações nos respectivos razonetes. Então, o razonete do caixa está indicando um saldo inicial de 40. O razonete do estoque estaria indicando um saldo inicial de 60 e o razonete de fornecedor estaria indicando o saldo de 100. Lembrando que aqui eu tenho saldos de contas do ativo e cá o saldo da conta do passivo.
E nesse caso, incorporamos as informações que compramos 80 de mercadorias a prazo. O que é que nós vimos? Que esse recurso está indo para estoque, eu estou incorporando, somando isso em estoque, e como eu sei que foi a prazo, o crédito está vindo de fornecedores, e registraria essa informação também em fornecedores. Então, o que é que eu teria? O recurso vindo de fornecedores e indo para estoque. Na outra transação, se eu paguei 20 a fornecedores, então eu estou retirando do caixa. Então note que, como é uma conta de ativo, eu acrescento desse lado e retiro do outro lado. Já as contas de passivo e patrimônio líquido é o oposto. Então eu acrescento desse lado e eu subtraio desse. E esse recurso que eu retirei do caixa, eu vou pagar, eu vou reduzir o saldo junto a fornecedores. E aí eu faço o lançamento lá em fornecedores. Eu estou então retirando esse valor de fornecedores. No momento que as transações são encerradas, eu posso fazer as contas, somar tudo que eu tenho de um lado, subtrair tudo que eu tenho do outro e eu verifico que eu teria um saldo final de caixa de 20, um saldo final de estoques de 140 e se de 180 eu retiro 20, um saldo final de fornecedores de 160. Com esses saldos finais, eu poderia construir o nosso balanço final. O balanço final, então, indicaria 20 no caixa, 140 em estoques, 160 em fornecedores. Eu entendo que essa talvez seja a mecânica de registro mais usada em aulas que tentam apresentar informações contábeis e as suas demonstrações. A próxima mecânica de registro que veremos é aquela que eu mais uso nas minhas aulas que buscam tentar apresentar as informações contábeis para profissionais de finanças, que é a mecânica do registro em quadro de ajuste. O que é o quadro de ajuste? É uma tabela relativamente simples, onde na primeira coluna eu vou representar o plano de contas. Então, todas as contas que eu vou movimentar estão apresentadas aqui. Nesse nosso exemplo, a gente só está vendo contas patrimoniais, mas se eu tivesse contas de resultado, eu também poderia apresentar na parte inferior da primeira coluna. Na segunda coluna, se a informação é dada, eu posso representar os saldos iniciais e nas colunas subsequentes eu posso ir representando em cada coluna uma respectiva transação. Se no final do período eu preciso apurar qual foi a minha demonstração final, nesse caso só o balanço está apresentado, então qual foi o meu balanço final, bastaria eu calcular as somas de cada uma das diferentes linhas. Se além de informações patrimoniais eu também tivesse informações de resultado, em outra aula nossa a gente vai ver que aí eu precisaria fazer uma apuração de resultado, transferir o resultado para o balanço e a partir daí executar o mesmo procedimento de calcular o somatório das linhas patrimoniais. Nesse caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, então, que registrar as transações que foram apresentadas nos exemplos anteriores. Então, na primeira transação, eu comprei 80 em mercadoria a prazo. O que é que eu vou fazer? Eu vou registrar que eu recebi no estoque 80 e a origem desse recurso foi o crédito concedido pelo fornecedor. Para tornar mais didática a visualização para onde está indo o recurso e de onde está vindo o recurso, de um modo geral, eu sugiro a colocação de uma pequena seta que facilite visualizar o débito e o crédito, a origem e o destino. Na segunda transação, pagamos 20 a fornecedores. Nesse caso, eu estou destinando do caixa 20 para fornecedores. Eu estou retirando do caixa o valor de 20, menos 20, e vou pagar o que devo a fornecedores, menos 20. Então, feitos os registros numéricos, posso colocar a seta indicando de onde o recurso está vindo para onde o recurso está indo. E se as transações forem encerradas e se eu preciso apresentar os valores finais da demonstração, aí bastaria calcular a soma de cada uma das linhas. Então, no caixa eu tinha 40, tirei 20 e fiquei com um saldo final de 20.
Em estoque eu tinha 60, somei 80, fiquei com um saldo final de 140. E em fornecedores eu tinha 100, incorporei 80, paguei 20, 100 mais 80 menos 20, cheguei no valor final de 160. Representando o balanço final, eu faria a transposição das contas e saldos para o nosso balanço final. Eu entendo que é uma maneira muito simples, mas didaticamente muito eficiente de representar a relação de destinos e origens de recurso, especialmente válida para alunos que são de cursos de administração, alunos que são de gestão, alunos que são usuários e praticantes aí da informação contábil. De um modo geral, é essa sistemática que eu exploro com maior intensidade, tanto nas minhas aulas quanto nos meus livros. Com isso, nessa nossa aula, esperamos ter alcançado o objetivo aí planejado que envolvia conhecer o registro aí de transações contábeis por meio de 3 sistemáticas diferentes: os balanços sucessivos, os razonetes e os quadros de ajustes. Bons estudos!